Olá, empresários de sucesso, seja muito bem-vindo ao Sucesso Cast, o podcast que traz histórias reais de empresários e líderes que inspiram o mercado e que inspiram as empresas a buscarem resultado em seus negócios. Eu sou Carolina Câmara, CEO do Grupo Sucesso, e hoje nós vamos ter aqui um episódio especial, um episódio que vai ser hoje comandado por mim. Eu já quero começar agradecendo ao meu time de comunicação que me deixou, enfim, liderar um podcast, né? Porque eu vivo pedindo isso, viu, gente? Hoje nós estamos num momento importante do ano, nos preparando para a chegada de 2026, nos preparando para o olhar para um ano que está chegando, e nós precisamos entender que temas são relevantes para esse empresário que está se preparando para um novo ciclo, fechando o ciclo de 2025 e abrindo o ciclo de 2026. Então, o tema é pensar e falar sobre planejamento. Planejar é olhar para onde nós queremos chegar, para onde nós queremos levar a nossa empresa, quais serão as estratégias que nós iremos usar e, sobretudo, que pessoas nós iremos embarcar nesse projeto, neste novo ano, junto conosco, nesse projeto que é a empresa. E hoje o nosso convidado, ele é um exemplo vivo de olhar para planejamento, de olhar para o futuro, de aproveitar toda a experiência que tem e trazer para dentro da sua organização. Eliton Leite lidera a Select Transportes, idealizou essa empresa com os seus irmãos, fundou essa empresa em 2020 com o grande sonho de transformar a logística no nosso país. Eliton, seja super bem-vindo, que alegria, sobretudo porque conversar com um amigo faz toda a diferença, né? Faz, Carol. Boa tarde, né? Acho que é pelo horário. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que é super bacana quando você tem a oportunidade de falar um pouco sobre negócio, você conversar com quem entende de negócio. Então, agradecer a vocês por essa oportunidade de a gente estar aqui junto nisso. Agradecer o time da Select. Estou aqui liderando e representando aqui todo um grupo, um ecossistema que a gente tem aí basicamente entre colaboradores diretos e colaboradores indiretos, mais de 200 pessoas envolvidas no ecossistema. Então, a gente tem aqui a responsabilidade de representar basicamente essas 200 famílias e falar um pouco de como a gente vem conduzindo o trabalho, o que a gente pensa olhando para frente, para que essas 200 virem 300 e depois 400 e assim o que Papai do Céu abençoar pelo caminho. E vamos lá. Meu nome é Eliton Leite, eu tenho 41 anos, sou administrador de empresas. Hoje lidero junto com meus irmãos a Select Transportes, uma empresa que tem uma atuação a nível nacional. Ainda não em todos os estados do Brasil, mas a gente já chega lá devagarinho, com muita humildade e competência. E vamos tentar contribuir, passar um pouquinho do nosso conhecimento, passar um pouquinho de como a gente está vendo o mercado, como é que a gente está vendo o desenvolvimento das empresas a nível nacional, para que elas consigam ter um crescimento sustentável, logicamente, apoiado pelas consultorias que possam vir a contribuir e deixar elas com uma sustentabilidade maior olhando para frente. Muito bem. E, gente, só para que a gente marque, hoje não é um dia especial somente para o Sucesso Cast, é para Eliton também. Ontem nasceu a segunda filha de Eliton. E mais uma coisa, nasceu ontem e hoje ele está aqui com a gente. Então, Eliton, muita gratidão, né? E esse compromisso teu, né? Esse compromisso teu com o negócio, com as coisas que você faz é gigante. Que essa chegada ainda traga mais prosperidade e abundância para a família Select. Mas me conta uma coisa, conta pra gente como é que nasceu a Select, como é que nasceu esse sonho de 3 irmãos e por que vocês decidiram empreender nesse segmento? A gente, assim, primeiro falar um pouco sobre a vida, né? A vida da gente foi uma vida de muita luta. Nossos pais, nós somos de origem humilde, origem mais pobre mesmo. Nossos pais são casados há 45 anos, vocês terem ideia. E meu pai já morou em mais de 8 cidades no Brasil, sempre mudando para tentar achar uma condição melhor de vida para a gente, sempre foi um batalhador. E sempre muito preocupado em fazer com que a gente estudasse, com que a gente procurasse os melhores caminhos. E a nossa vida veio nessa jornada de luta. E o DNA para o transporte, ele vem da família do lado da minha mãe. Nós temos tios que sempre atuaram, tiveram transportadoras.
E nesse meio do caminho eu tenho o Erickson, que é meu irmão, meu sócio. O Erickson sempre atuou com meus tios, trabalhando nas transportadoras deles. E minha irmã também, a Bruna, trabalhou durante um bom tempo nessa área. E eu fui para o mercado, fui trabalhar em outros negócios, outras empresas. E nas minhas férias, várias vezes eu ia nas férias trabalhar na transportadora deles. E a gente começou a entender mais o negócio. E quando foi mais ou menos 2020, a gente percebeu que existia uma lacuna, a gente estava mais maduro, já tinha a nossa formação acadêmica, já tinha toda uma experiência de mercado, e a gente tinha uma inquietação nossa muito grande porque a gente percebeu que existia uma lacuna no mercado. A forma como o pensamento, talvez eu chamar mais tradicional, das transportadoras atuarem, ela poderia ser modificada. E tem uma particularidade minha, que eu tenho uma pegada muito empreendedora, muito voltada para o empreendedorismo. E eu queria largar aquele negócio, a gente precisa planejar para viver do nosso próprio negócio. A gente precisa e a gente tem condição disso. Colocar a energia que vocês têm, a juventude Total. à disposição. E, Eliton, você falou que os meninos, o Bruno, a Bruna e o Erickson, beijo para vocês dois, viu? Que pena que vocês não estão aqui com a gente, né? Você falou que a Bruna e o Erickson trabalhavam no segmento de transporte, mas você fez uma carreira fora da empresa familiar. E como é que foi o impacto de ter trilhado essa jornada fora? E o que é que você trouxe dessa jornada para a Select? Carol, assim, uma história longa. Vou tentar resumir essa história longa de como foi a vida, né? Assim, eu acho que Papai do Céu ele tem um jeito peculiar de cuidar da vida de cada um. Eu acredito verdadeiramente nisso. E ele saiu moldando o Eliton, moldando o Erickson, moldando a Bruna. O Erickson com um perfil muito técnico para o negócio. A Bruna com um perfil de organização altíssimo. Sim, então, sim. Bruna hoje é a nossa diretora administrativa financeira. Mas não falta um centavo na conta dela, não, que para ela tá errado. Sim. Característico dela, isso é muito bom. Isso é muito importante para quem trabalha com a questão de finanças, né? Essa austeridade financeira, ela é fundamental para quem vai ter resultado, né? Exatamente, muito Caxias. O Erickson com pegada técnica de ter vivido os últimos, basicamente, quase 20 anos da vida dele, focado na parte operacional do transporte. E eu vim de uma veia muito empreendedora. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Acho que eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, como antigamente existia... Essa galera não vai saber o que é isso, mas existia office boy. É verdade. Eu comecei assim, pega documento para aqui, leva para ali, para o escritório de contabilidade. Aí depois fui trabalhar numa grande rede de material de construção, que é daqui de Pernambuco, mas está em alguns lugares já do Brasil, e ali foi minha grande escola. Passei ali mais ou menos 7 anos e meio. Aí recebi uma proposta para ir para outra grande rede de material de construção. Depois recebi a proposta para ir para outra grande rede de material de construção e eu saí evoluindo de cargo. Mas o que é que eu sempre destaco? Sempre crescendo, sempre crescendo. Sempre. E o que é que eu sempre destaco assim nessa jornada, né? A jornada do empreendedorismo, quando você olha, você pode ser empreendedor até dentro do ambiente de trabalho que você está. Empreender não é só você ter o seu negócio. Empreender, para mim, é você enxergar oportunidade até dentro do negócio que você está gerindo e você buscar possibilidade de fazer com que ele seja melhor, com que ele cresça, com que ele avança. Muitas vezes, o que acontecia na minha jornada, eu percebia isso. Perfeito. Inclusive, Eliton, você trouxe um ponto extremamente importante. Você sabe que quando a gente está falando de talento hoje com os comandantes da empresa, é super importante que as pessoas que a gente embarque dentro do nosso negócio tenham essa veia empreendedora. Perfeito. Por quê? Porque a gente precisa empreender dentro do CNPJ do outro. É assim que a gente faz a nossa jornada de carreira dentro de qualquer organização. Cara, essa é uma dica nota 10. Preste atenção o que esse executivo está dizendo para você. Empreender dentro do CNPJ do outro faz com que você trilhe uma trilha de carreira diferenciada. Bacana demais isso. Aí, quando eu olho para esse cenário, assim, eu sempre faço uma retrospectiva. Quer dizer, isso vem de onde, Eliton? Eu lembro como se fosse hoje, talvez. As pessoas vão saber quem é Ronaldo Fenômeno, logicamente. Todo mundo vai saber. Claro. Ronalducho, né? Só que lá atrás, em 94, esse cara estava sendo transferido para o PSV da Holanda. Eu era uma criança, eu tinha 10 anos. E hoje em dia o pessoal não joga muito, mas antigamente jogava muito futebol de botão. Sim. Eu jogava futebol de botão. E aí comecei a assistir no Globo Esporte aquele negócio lá de transferência e tal, e jogava uns 10 moleques na rua.
jogava futebol do botão, cada um com seu time. Sim. E eu comecei a dizer que aquele cara era Ronaldo, um botão. Escolhi um especificamente, botei um rostinho de Ronaldo nele, só chutava com ele. Pá. Camisa 9, né? Aí o cara disse, pô, esse é muito bom, esse é Ronaldinho, pô. Mas eu te vendo ele. Aí o cara vende? Vendo. Aprendi isso. Aí eu vendia na época 20 centavos. Eu vendia um botão por 20 centavos. O time todo custava às vezes 50 centavos. Aí eu vendia um botão por 20 centavos. Ou eu emprestava. Afinal, você tinha o craque, né? Exatamente. Aí, quando era que eu via isso, eu comecei a enxergar que, ó, uma coisa simples, com 10 amigos, você ficava brincando ali, você só chutava aquele futebol do botão, o cara achava, entendia que aquele botão era diferente. Não, Sim. não era diferente, não, era eu chutando. Sim. Mas você conseguia entender ali, uma criança fazendo aquilo de Sim. forma inocente, mas com a visão de empreender. Ó, sem vamos dúvida. fazer transferência de jogador. Já as sementes do empreendedorismo. Exatamente. Isso. Então isso já acontecia ali. Então eu lembro quando, para mim isso ficou muito forte na minha memória isso. Aí esse é um ponto importante quando eu destaco assim, o que alimenta o empreendedorismo. Quando eu comecei a trabalhar no mercado de trabalho e como isso reverbera na Select hoje. Que bacana. E Eliton, em que momento você percebeu que deveria vir para casa? Era o momento de você sair do mercado de trabalho e vir colocar a tua energia dentro do teu próprio negócio? Existe um momento, um ponto de inflexão muito forte aí na minha vida, né? Então, eu vivi uma jornada, a minha carreira ela foi basicamente toda desenvolvida dentro do segmento de material de construção. Eu liderei negócios muito fortes ao longo da minha jornada, e a última jornada eu tenho um carinho muito especial, que é a Veneza Material Construção, foi uma empresa que me acolheu super bem. Um abraço aí pro Walter e pro Valdênio aí, são... Toda a família Dutra, né? Exatamente, São família grandes... Dutra também, pelo amor de Deus, são pessoas que vão morar no meu coração para sempre. Sem dúvida. Então, passei os últimos 8 anos da minha vida trabalhando com eles e desenvolvendo um projeto bem interessante, mas... o momento que eu decidi de vir tocar a operação da Select junto com meus irmãos foi quando a gente conseguiu atingir um nível de estruturação que comportava e apontava para um crescimento forte. Ok. Então, um crescimento de mais de 3 dígitos, quando a gente começou a perceber que isso estava muito palpável, foi a hora que eu disse, o momento é esse da gente juntar as forças e agora dar uma carga máxima de todo mundo para que a gente possa ter uma vida não confortável, uma vida extraordinária mais na frente, que é o grande objetivo. E a gente possa deixar esse legado para os nossos filhos e espero que nossos filhos tenham consciência de deixar o legado para os nossos netos. Então, por volta ali de 2020, a gente começou o negócio, mas o nosso negócio ele durou, passaram-se 4 anos. Quando se passaram esses 4 anos eu trabalhei muito fortemente com meus irmãos, em cima de estruturação, em cima de planejamento. No backstage, exatamente, né? Então, funcionando muito na parte de conselho e direcionamento do negócio. Mentorando. Todo esse arcabouço foi montado por trás para a gente estruturando o negócio e fazendo ele evoluir e crescer de forma sustentável. Uhum. Então, toda a bagagem que a gente tinha adquirido ao longo dos anos nas empresas grandes que a gente trabalhou e na Veneza, a gente foi trazendo um pouco desses elementos para o negócio, e o negócio passou a ter um crescimento ano a ano de forma, o nome é esse mesmo, assombrosa. Muito forte e muito consistente, muito forte e muito consistente. Até chegar o momento mesmo que o negócio pediu que você trouxesse o seu conjunto de competências para dentro, né? Aí ao final do último ano, por exemplo, foi quando a gente tomou a decisão, né, um pouquinho antes, na verdade, de fazer lá um processo de transição, e eu vim de fato para somar de forma integral com o time, para que a gente pudesse virar o jogo para um patamar bem acima do que nós até esperávamos. Isso vem acontecendo. Então, foi quando a gente olhou para toda essa estrutura, toda essa base montada, então a gente o prédio comporta vários andares em cima, porque a base está muito boa. Perfeito. Aí foi quando a gente veio pro jogo. Perfeito. E olha, gente, essa história me chama muita atenção e eu tenho a oportunidade, o privilégio de acompanhar de perto essa trajetória aí da Select. E a importância do aprendizado fora de casa para quando a gente quer empreender, né? Então, toda a jornada de Eliton e de Bruna e do Erickson também em outros negócios antes de colocar o seu capital dentro da Select. E assim nasceu a Select Transporte. Eu digo que ela nasceu pequenininha, mas o crescimento, né? 3 anos fizeram uma transformação nesse segmento.
Fizemos, a gente mudou muita coisa, assim, quando eu lembro como assim, o elemento do nascimento dela é bem interessante. Nós estávamos na casa dos nossos pais, acho que era um domingo, quando a gente definiu até o nome Select, qual o nome, aquela brincadeira bem gostosa, você lembrar disso. E a gente discutindo lá sobre, poxa, vamos fazer um negócio diferente, vamos sair do tradicional. O mercado, ele tá para todo mundo. Agora, ele com certeza vai oferecer mais para quem conseguir fazer uma leitura mais adequada dele. E aí eu lembro quando isso aconteceu lá em 2020, logo depois veio a pandemia, mas foi o momento mais interessante de trabalho nosso. Durante o processo da pandemia, foi o momento que a gente mais se aproximou dos clientes, de vários clientes, porque as pessoas estavam até mais sensíveis. Ali veio uma virada de chave importante na minha mente que o que estava faltando no negócio, fugindo um pouco, você precisava fugir um pouco do tradicional, atual, era a parte de relacionamento. Eu via lá meus tios, por exemplo, com seus negócios e numa pegada diferente do que eu pensava, no aspecto de trabalhar a geração nova que estava chegando no mercado, de entender que você precisa dar um certo conforto para o colaborador, de entender que tu precisa ganhar e tu tem que ganhar bem porque tu é o grande investidor nesse negócio, mas teu colaborador também pode ganhar um pouco mais, teu colaborador pode participar um pouco mais, então você trazer um bônus para o cara para uma meta entregue, então a gente foi modificando esse pensamento, foi ajustando e foi encaixando, aí isso fez com que o time começasse a perceber algo diferente, então você criar para motorista, criar para a equipe interna políticas que vão beneficiando e vão trazendo um resultado melhor. A gente entendeu isso lá em 2020 e vai aplicando e refinando ao longo desses anos. Sim. A gente viveu esse... Eu pego agora o 2025, por exemplo, eu estava fazendo essa conta no domingo agora, que empresário também tem um detalhe, né? Empresário trabalha às vezes final de semana também, faz parte. Trabalha. Faz Quem quer parte. ser empresário e acha que vai ter o seu negócio para trabalhar menos, está redondamente enganado, né? Agora, eu sempre digo, você tem que olhar para isso não como um sacrifício, como um Sim, prazer, porque aquilo sim. é Que aquilo é que te prazeroso move. mesmo, né? Exatamente. É prazeroso e é gostoso. E Elton, me conta uma coisa: quando foi e como foi o processo de entender que o propósito da Select era diferente, né? Porque você falou que via um gap, uma oportunidade de mercado, de entregar valor, né? De gerar valor para o cliente, de gerar uma experiência diferenciada, tanto para o teu cliente de fora, como também para o teu cliente de dentro. E eu quero falar um pouco de cultura contigo mais na frente. Mas nesse momento eu queria que você disse como foi perceber que tinha esse gap no mercado de agregar valor para esse mercado de transporte que podia parecer assim tão funcional. É só pegar material de um lugar e transportar para o outro. Como é que foi perceber que você poderia agregar valor nesse mercado e continuar ganhando dinheiro? Para mim, o principal estralo que deu na minha mente foi quando eu comecei a visitar o cliente. Quando eu comecei a conversar com o cliente. Eu percebi que a grande maioria dos prestadores de serviço, eles não têm uma característica de prestação de conta do serviço. Uhum. Porque você no seu trabalho, você dizer que vai entregar tudo 100% perfeito seria maravilhoso, mas é uma utopia. Por quê? No nosso negócio, por exemplo, você pega uma estrada, a estrada você não conta com os fatores externos, às vezes é trânsito, às vezes é um acidente, às vezes é uma estrada muito esburacada, é obra. Então, são fatores externos que não estão sobre o teu domínio. Sim. E muitas vezes algumas empresas tradicionais elas não trabalhavam com tanta clareza e informação junto ao cliente. E eu percebi isso quando a gente passou a conversar um pouco mais com o cliente e começou a entregar para o cliente o raio-x da operação dele dentro da Select, em vez de esperar que ele faça um raio-x da minha operação dentro dele, aí a gente percebeu que tinha algo de valor ali. Aí o cliente começou a perceber algo diferente. Só, peraí, o cara, antes de eu dizer que ele me entregou 2% das entregas dele fora da agenda, ele está me dizendo e Uhum. está me apresentando aqui a causa do problema e está fazendo aqui um plano de ação para buscar solucionar o problema. Então, o cliente começa a perceber que você agrega valor ao negócio dele. Isso muda o contexto, né? Totalmente, totalmente. E um ponto que eu acho que ele é crucial para isso é para toda empresa, tem a ver com tecnologia. Sem Você não dúvida. vai conseguir fazer nada disso se você não tiver um suporte interno, você não tiver todo um aporte tecnológico para te traga informação em tempo real e de forma rápida. Ela precisa trabalhar para você para trazer informação de forma rápida para que você decida
de forma rápida. Quando o cliente vier com a demanda, você já está com as possíveis soluções prontas para que ele escolha. Então, isso foi mostrando para a gente que dá para fugir do jeito tradicional das pessoas trabalharem o frete junto ao cliente. E Elton, a gente vê, né, no Brasil, eu tenho viajado e percebido que nós temos um gap gigante de eficiência no Brasil, né? Nós temos dois grandes grupos em transporte, aqueles que estão totalmente aparelhados, as grandes empresas aparelhadas, e uma massa crítica de transportadoras menores que dão o seu melhor, mas que estão longe Sim. de ser eficiente. E quando eu estou falando de eficiência, eu estou falando de eficiência também para o próprio negócio. Empresas que têm margens apertadas, que ficam entre o mercado que puxa o melhor preço e a margem que hoje está cada vez mais comprometida. Qual foi, dentro da Select, o fato que vocês disseram assim, caramba, nós estamos na rota certa do negócio? Eu acho assim, diversos Teve algum fatores. grande marco assim que você pode citar? Eu não consigo ainda ver por um grande marco assim. Só foi isso aqui que me mostrou que eu tava na rota certa, mas eu acho que é como se fosse se eu olhasse para uma série de fatores caminham para isso. Hoje, não, para você ter ideia, 80% dos clientes que nós temos hoje na nossa operação são indicações. Não são clientes prospectados por nós. Olha que beleza, né? Então, talvez se dissesse, pega algo, seria isso. Para mim, o principal elemento é esse. É como se o cara experimenta o trabalho, o cara sente a forma como a gente faz a gestão de acompanhamento ponta a ponta da entrega, o cara percebe como é que nossa área de relacionamento com o cliente interage lá com ele e diz, eu quero a Select. Eu já escutei de vários clientes, muitas vezes, por que aciona a Select? Porque a Select é garantia de bom atendimento. Então, o adjetivo bom já lhe coloca numa condicionante bem especial e o atendimento por sequência, então o cara ele quer a garantia, ele quer ter certeza que alguém vai coletar e alguém vai entregar. Ele quer ter certeza que alguém vai estar acompanhando aquele processo para ele. Elton, você trouxe para mim um dos temas que são mais sensíveis na experiência do cliente. O cliente não compra transporte, o cliente não compra água, ele compra soluções, né? Então, eu acho que vocês focaram em ser a solução para o cliente. Isso faz sentido? Não faz, é por aí. O caminho tá, assim, a atmosfera ela mostra exatamente essa, você trazer para o cliente eu chamo de falta de preocupação. Tu não precisa se preocupar. Então fica tranquilo, eu vou fazer. Eu sou a solução. Muitas vezes, assim, eu digo porque eu trato muitas vezes com alguns empresários que são clientes nossos e os diretores das empresas que estão nos contratando, né? E eu já escutei de vários deles dizendo, amigo, vou deixar aí com você, qualquer coisa você me informa. Pronto. Amigo, vou deixar aí com você. Ele assinar um cheque para mim que eu em branco, acredita que eu vou conduzir o trabalho da melhor maneira possível e que a Select vai pegar a mercadoria dele, vai tratar com todos ele carinho e vai entregar onde ele está pedindo. Então, isso acontece não uma vez, isso acontece várias vezes. Então, isso é como se o cara está ratificando, graças a Deus, a nossa competência em executar com maestria o trabalho. Seríamos hipócritas se disséssemos tudo dá 100% certo? Claro que não Em dá. nenhum lugar, né? Em nenhum lugar, mas a gente tem relação e abertura suficiente para mostrar quando está errado, o porquê está errado, e temos capacidade suficiente para buscar uma possível solução para mostrar para ele o caminho para consertar. Essa é a base da confiança, né, Exatamente. Eliton? E eu digo que as empresas, toda empresa está assoberbada de coisas para fazer. E quando a gente consegue ter aliados estratégicos dentro das nossas relações, a gente fica muito mais tranquilo de que o nosso trabalho vai ser entregue para o nosso cliente, né? Sim. Então é muito bom ter uma empresa como a Select preocupada com isso. Quero te parabenizar, porque para mim isso está totalmente aliado ao olhar de vanguarda que as empresas precisam ter para estarem no futuro. E olhando para isso, a Select nasceu de forma planejada, né? Não foi ao acaso que ela nasceu. Vocês se prepararam em outros lugares, sentaram e começaram a discutir o empreendedorismo familiar. Muito bem.
Como foi que o planejamento estratégico te ajudou? Esse planejamento estratégico do olhar para o que vocês queriam te ajudou a sustentar esse crescimento acelerado que vocês têm tido aí nesses últimos anos? Primeiro, assim, o que é que eu enxergo, né? Você ter passado a jornada de ter vivido outros negócios, e negócios maiores que o seu, eles te ensinam muito, muito. Eu sempre digo isso para todos os colaboradores, gestor que trabalha lá com a gente, eu digo só, senta na mesa de pessoas que sabem mais que você. Perfeito. É o melhor jeito de você aprender, de você absorver, de você evoluir. Então, para a gente não foi diferente, né? Então, o fato da gente ter sentado à mesa de pessoas que já estavam mais avançadas em termos de faturamento, em termos de estrutura, em termos de base, isso fez com que a gente conseguisse beber dessa fonte de forma mais estruturada e conseguíssemos lá atrás pensar o nosso negócio pequenininho de forma estruturada. Aí, então, toda essa base de você ir planejando, não ir dando um passo maior que a perna, ajudou muito. E outro ponto determinante, acredito, no nosso crescimento sustentável, tem a ver com o processo de retirada, né? O dinheiro é reinvestido no negócio. A gente tira ali um percentual mínimo possível, que é para a composição de despesa, mas o dinheiro ele retorna para o negócio, para que ele consiga crescer de forma sustentável e de forma estruturada. A gente é uma empresa que preza para não estar tomada com dinheiro de mercado. Hoje existe esse dado, as pessoas podem pesquisar sobre isso. A grande maioria das transportadoras a nível Brasil São muito estão alavancadas, bem né? alavancadas financeiramente. Então, a gente trabalha para que isso não aconteça, Perfeitos. para conseguir andar com as próprias pernas de forma sustentável. Isso E vai isso dar é um muito mais valor, né, para segurança. vocês, né? Principalmente para nosso pai, né? Nosso pai é um cara que passou a vida toda batalhando. Aham. Então, se tem é um cara que só estudou até sexta série, mas que foi um cara que sempre ensinou a gente a ser muito correto Uhum. nas ações, na forma de tratar, na forma de falar e na forma de conduzir todo o recurso financeiro que você tiver. Sempre muito organizado. Perfeito, perfeito. E é importante dizer, né, Eliton, que essa retidão, né, que é própria de valor da Select, isso não quer dizer que a gente não tenha que alavancar para fazer o negócio crescer, porque às vezes as pessoas confundem a alavancagem com o endividamento, e isso é diferente, né? E vocês tratam isso muito bem, porque eu vejo que a área financeira da Select, ela está o tempo todo fazendo pontes entre o hoje e o amanhã, mas pisando de forma segura dentro desse crescimento. Então, também acho que é bem relevante você trouxe. Vamos separando aqui, dividindo aqui os rios, exatamente isso. Eu sempre chamo, quando eu olho para endividamento, tipo, você está tomado, você está alavancado no mercado sem ter operação para esse dinheiro. Sim. Então, acho que você é empresário, acho que quando ele faz isso, ele acaba tomando um caminho que ele é perigoso. Colocando em risco o negócio, Total. né? Agora, quando você está tomado pelo mercado, você está alavancado, mas porque aquele dinheiro está entrando no seu fluxo, porque você está com uma operação nova, algo que está te trazendo um retorno, que esse retorno paga aquela alavancagem, cara, tem que buscar mesmo, porque é o jeito de fazer crescer e de fazer Perfeito, evoluir. Então, perfeito. dividiria os rios dessa forma, desse ponto de vista. Elton, sabe quando você falou, eu me lembrei de Abílio Diniz, que para mim é um mestre, e ele diz no livro dele que tem três coisas, né, que o empresário, que quando a gente está empreendendo, a gente tem que olhar, que é pensa grande, começa pequeno e cresce rápido. E quando você falou, eu vi bem a Select Atmosfera nesse nessa contexto. atmosfera. Me conta, como a visão de longo prazo ela orienta as decisões diárias da Select. Quando a gente. Lembra que eu falei sobre você ter bebido um pouquinho de fontes já mais experientes? Todas essas empresas que hoje são grandes, acho que assim que eu vejo, todas elas não resolveram seus problemas hoje. Elas não pensaram nas possibilidades hoje. Elas sabem exatamente aonde estão e sabem exatamente para onde querem ir. E eu sempre penso assim, quando você sabe onde você está e você sabe para onde você quer ir, você planeja. Aí eu falei lá atrás, só, quando a gente vê a oportunidade de mercado, só, imagine que a gente tem uma vida boa. Agora dá para ter uma vida extraordinária. Então eu sei Sim. onde eu estou e sei para onde eu quero ir. Todo mundo
criei na sua mente mais ou menos o que é uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária, pra gente, pro meu conceito, você morar bem, você poder ter ter um lazer legal. Então, queria que todo mundo conseguisse isso. Então, quando a gente pensa desse jeito, aí você começa a trilhar um caminho. Sim. Quando você olha para o negócio, é na mesma linha. A empresa vive uma condição boa, mas dá para a empresa chegar num patamar extraordinário. Então, vamos começar a pensar o planejamento, pensar ano a ano dela, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer e se vai respeitar se não, ela precisa respeitar algumas premissas. Precisa respeitar os nossos valores dentro daquilo que a gente está planejando, precisa honrar a missão e aí a partir disso você vai estabelecer a visão. Ó, eu estou aqui, eu quero ir para ali, só que para chegar ali agora vamos falar do como. Aí, para isso eu preciso passar por essa etapa, por essa etapa, por essa etapa. Para construir essa primeira etapa, eu preciso fazer isso. Aí venci ela, vamos para o próximo nível. E isso hoje é representado nos rituais que você tem na empresa, né? Muito forte. Assim, as reuniões dos sócios, que são gestores, isso tem um peso gigante para desdobrar essa visão para o time, né? Esse ponto ele é bem bacana, porque você vive um pouco isso com a gente, né? E eu sempre digo assim, você ter sócio, você tem patrão. É isso aí. Você tem sócio, você tem patrão, e é isso mesmo, é para ter mesmo. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo, faz parte, logicamente. E pode ter saído os três da mesma barriga, o brinco da mesma ninhada, mas cada um tem seu jeito, sua forma de pensar. E que bom, né? Diversidade, né? Se complementa. Sim. Muitas vezes se complementa. E você, para montar um processo desse, você está assistido, por exemplo, consultoria, pela consultoria, que é o processo da sucesso conosco, muitas vezes. Isso dá mais robustez e mais direcionamento. Eu sempre falo internamente, toda consultoria numa empresa que está pensando grande, ela é super importante. Super importante. Verdade. Por quê? Eu sempre digo assim, a consultoria, ela viveu coisas que você, como empresário, pode até vir a viver ou não viveu ainda. Mas ela já viveu, ouviu coisas em outros negócios, que aquela experiência que ela tem, ela vai trazer e vai colocar aqui. A decisão se vai acatar aquilo que está sendo dito, se vai estudar aquilo que está sendo dito, ela é sua. Sim. Mas o fato de você ter alguém com maturidade e experiência vivida de outras situações é muito rico. Eu queria muito, lá atrás, quando você perguntasse para mim, Eliton, tu queria voltar no tempo? Queria. Eu queria ter 20 anos hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, ou então alguém lá atrás tivesse enfiado no meu juízo, não aprende com teus erros, não. Aprende com dos outros. É verdade. Fica só observando como é que o cara erra e passa. Encurta caminho, né? Totalmente. Então, a consultoria, ela vem muito para isso. Então, a empresa caminho. Não aprende com teu erro, não. Escuta o que a consultoria está dizendo. Faz sentido? Faz sentido. Pronto. Então, ela está trazendo o erro de outro empresário, de outra empresa. Então, aprende com esse negócio aqui para tu não fazer na tua. Se o empresário conseguir botar isso na mente de forma verdadeira, é impossível ele não fazer certo. É verdade. Isso tem muito a ver com ego, né, gente? Tem muito a ver com aquela coisa de que muitos empresários, e eu vou te falar que ser empresário no Brasil já é uma carreira de sucesso, né? Porque a gente vive uma diversidade gigante, mas entender que nós podemos beber de outras fontes e isso vai trazer para a gente resultado, isso é inteligência emocional. E que eu quero um episódio só para a gente falar de inteligência emocional aqui, que é um tema que eu amo. Mas vamos voltar para Select. Eliton, vocês lá unem tecnologia, gestão e atendimento humanizado. Como é que é equilibrar esses três pratos? É um desafio. Agora, um desafio que eu chamo de desafio necessário. Hoje não dá mais para você pensar um negócio sem ter tecnologia. O exemplo hoje eu saí da empresa e o Erickson estava lá se reunindo com a empresa, com o RP da gente, estava lá o diretor da empresa que fornece o sistema para a gente, buscando as melhorias para que a gente azeite e deixe a operação mais fluida. Hoje em dia, assim, você olhar para uma operação que ela dependa muito do ser humano o tempo todo, tendo que fazer de forma manual as coisas, faz com que a empresa ela fique pesada e lenta. Sem dúvida. Isso é um ponto que ele é importantíssimo. Então, para o processo interno, você precisa pensar em tecnologia cada vez mais atuante. Sem dúvida. O processo de gestão, para mim, tem muito a ver com
ó, todo esse processo interno tá sendo processado, tá tudo sendo processado aqui. Isso aqui tem que gerar indicador. O indicador é o que você vai fazer a gestão sobre ele, para você melhorar. Então, você vai ter os seus processos, você vai ter lá a sua gestão que analisa todos os indicadores, tudo aquilo que é indicador de resultado ou indicador de processo que precisa ser feito. E aí vamos para a ponta, para atendimento. Quando eu boto o atendimento, eu vejo a parte humanizada, eu vejo a parte de pessoas. O atendimento é o gestor tratando das pessoas internas, com relação ao resultado que elas estão entregando, e o atendimento, olhando da porta para fora, é justamente o grande diferencial. É a forma que a gente precisa tratar com as pessoas no dia a dia. Perfeito. Muitas vezes não tem a ver com o jeito que eu entendo, eu gosto de ser atendido. Tem a ver com o jeito que você entende e você gosta de ser atendida. Perfeito, que o cliente gosta de ser Exatamente. atendido, né? Então, a gente fez essa leitura de forma mais adequada, mapeando o comportamento, mapeando o perfil do cliente, mapeando o perfil de carga, entendendo os que têm mais urgência de receber, os que não têm. E aí, eu sempre digo, é um tempero bem importante, é você deixar isso muito bem escrito para quem está internamente e vai lidar. Alguém vai lidar com Carol. Ó, como é que é o tempo de Carol? Carol é uma pessoa que aguarda a resposta 20 minutos ou Carol tem a característica que precisa da resposta em 2 minutos para ela tomar uma decisão? Então, a pessoa precisa estar treinada para saber lidar. Perfeito. Então, dentro desse nosso portfólio de clientes que a gente tem, a gente mapeou bem isso e trabalha muito nessa linha de tentar ter um atendimento mais personalizado de acordo com a característica do cliente e da operação dele. Excelente, excelente. Sabe por quê, Elton? Porque as pessoas escolhem os seus parceiros não porque elas conhecem vocês, mas porque vocês conhecem ela. Cara, para mim isso é o segredo de uma boa experiência do cliente, né? E eu gosto de dizer que nesse momento de um volume gigante de dados, isso não quer dizer que as empresas têm informações, viu? Elas têm um volume gigante de dados. Esses dados precisam ser transformados em informação para tomada de decisão. A gente tem aí a tecnologia, a inteligência artificial como um grande aliado em gerar velocidade na análise e na entrega de informação justamente para que esse atendimento humanizado possa fazer o diferencial. Exatamente. Não vai faltar trabalho para as pessoas. Agora, quem não entender que a inteligência artificial e a tecnologia são dois grandes aliados estratégicos na entrega de resultado, vai estar atrasado. Vai estar saindo da sua zona de conforto e indo para a sua zona sua zona de debilidade, né? O que a gente chama de um espaço de alerta para as empresas. E vocês fazem muito bem isso, né? Eu adoro ver o crescimento de vocês nesse atendimento humanizado. A gente assim, até complementando, para mim o maior desafio é esse. Hoje, quando eu olho assim para Select, quando olho a operação, é você conseguir fazer a junção disso o tempo todo e ele suportar todo o crescimento que você vem. Tanto é que assim, você pergunta hoje, Elton, qual é a área que tu mais tem tido reunião, que mais tem conversado? Você pode ter conversado demais com gente da área de tecnologia. Isso. Por quê? É necessário. Porque você precisa automatizar as coisas, porque a mão de obra ela vai ficando mais especializada em alguns pontos, então você precisa de tecnologia para lhe suportar e você garantir que a sua estrutura está sólida e sustentável para suportar o seu crescimento, um gradativo que vai vir acontecendo. Então, para mim, o maior desafio da gente hoje em termos de negócio é esse aí, é você conseguir, isso acho que é o meu e é de muita empresa, é você conseguir juntar tecnologia, gestão e assim, o atendimento personalizado. Humanização, né? Ele tem que ter uma humanização. Elton, a gente aqui na Sucesso tem a honra de poder estar trabalhando junto de vocês. Vocês são uma empresa jovem, mas uma empresa com visão de futuro. E isso também faz parte dos aliados que nós buscamos internamente aqui na Sucesso, né? Como está sendo para vocês esse trabalho? Como é que você acha? Você é uma pessoa que defende a bandeira de ter consultorias externas, de ter diversidades, né, externas apoiando o teu negócio. Como é que você tem percebido que essa relação com a consultoria, com a Sucesso, tem construído, ou melhor, tem te ajudado a fazer o teu negócio mais forte? Uma pergunta boa, bem interessante. Lembra que eu comentei há um tempo atrás que isso serve para todo empresário aí, viu? Que tem sócio,
Quem tem sócio tem patrão. Então, acho que a consultoria ela acaba sendo um grande balizador dessas discussões internas, quando ela vem, logicamente, para o seu processo colaborativo, para o seu, vem com todo o sua bagagem para somar no negócio. Então, para mim, o principal ponto de soma, pega sucesso, para mim, que é um exemplo, né? A cadência que ela dá numa reunião, quando a gente está discutindo de forma estratégica como é que foi nosso resultado, como nós estamos e para onde nós vamos e como nós vamos, aquele tempero que é colocado naquele momento ali é que faz a diferença. Às vezes a gente acha que não. Até muitas vezes a gente já conversou isso pós-reunião, como foi importante o papel da sucesso, como foi importante, ó. Só esse ajuste aqui que a gente fez, veja como contribuiu bastante para o resultado do negócio. Às vezes é um pequeno ajuste que pode ser até que nós três, eu e os meus dois sócios, a gente esteja enxergando, ou esteja vendo, mas não estamos vendo pelo ângulo certo. E aí essa contribuição ajuda muito. Elton, eu gosto de fazer sempre uma analogia e dizer o seguinte, que a consultoria ela está numa montanha diferente da montanha que está a empresa. E uma vista de outro ponto é sempre um outro ponto de vista que vai olhar para aquele local, só que de uma outra perspectiva. E isso é somar. Você falou de uma coisa que eu percebo muito dentro da Select, que é o espaço de colaboração. Quando eu tenho a oportunidade de estar presente nas reuniões de diretoria de vocês, eu vejo quanto vocês trabalham de forma colaborativa, com uma escuta realmente ativa do que a outra diretoria está trazendo, pensando sempre no melhor para o negócio. Para mim, um dos grandes diferenciais competitivos dos diretores da Select é o olhar para o melhor para o negócio. Perfeito. Né? O olhar do melhor para o negócio. E como é que você percebe que o planejamento estratégico que vocês fizeram para a empresa, ele direcionou ou direciona ou guia essa tomada de decisão no dia a dia? Quais foram os melhores frutos que você vem bebendo da escolha de ter feito planejamento estratégico? Assim, quando eu olho só a parte, eu separo lá em pastas e olho só o planejamento estratégico, é como se ele estivesse sendo um guia. Eu sempre digo, ó, você às vezes precisa levar para um ponto que vai instalar uma TV. E existe um manual para você instalar uma TV. Se você seguir aquele manual, o que é que você vai ter? Sua TV instalada com sucesso. É isso aí. Pronto. Aí eu debato isso internamente. E muitas vezes, ó, se existe o que a gente planejou, se a gente definiu que a gente vai fazer um treinamento X, se a gente definiu que a gente vai trazer um sistema Y, se a gente definiu que vai comprar um veículo X, se isso está definido é por quê? É porque a gente precisa chegar num determinado objetivo. Ah, Elton, o vento pode mudar? Pode. O vento muda, você faz ajustes. Mas você não muda o norte que você está seguindo. Então, fazendo analogia, para mim é do mesmo jeito. Quando você segue o planejamento, isso vai te levar para o resultado que você está querendo. Entendendo, logicamente, partindo do princípio que o que você planejou, eu sempre digo que separando em pasta, ele vem um pouquinho para trás. Se você fez uma análise correta, se você fez todo o SWOT do seu negócio, se você levantou todos os pontos que você percebe que são causadores de dor para o teu negócio e você definiu ali no planejamento medicamentos que vão resolver ele vai te levar para cá. Perfeito. Tu vai ter tua TV instalada e funcionando e assistindo de boa. Agora, seguindo ele. Então, o peso e a importância dele tem a ver com o resultado que você quer mais na frente. Uhum. Se você quer um resultado X e você disse que para chegar naquele resultado X você precisasse trilhar esse caminho, então trilha, que ele é justamente o que você planejou. É o seu planejamento pensado de forma estratégica. Então, não é um pensamento à toa. Quando você acrescenta lá planejamento estratégico, é porque você pensou, a estratégia foi feita o quê? Foi feito um estudo que te possibilitou montar estratégias para o alcance desse objetivo. Então, para mim, o peso e a importância dele é exatamente esse, é de você, estou aqui, preciso chegar ali, então vou montar essas e essas ações nesse tempo que vão me entregar o que eu estou esperando.
Isso é muito real. Você sabe que muitos empresários, eles planejam, eles investem tempo em planejar. Sabe qual é a grande diferença, Elton? É Aplica, cumprir o aplica. planejamento, É, né? Porque desenha um planejamento bonito e engaveta esse planejamento. E para mim, uma das características que é fator crítico de sucesso dentro da Select é ter o plano estratégico como orientador. O tempo todo vocês estão se reportando. Será que essa minha ação está me levando para o objetivo que eu perfeito, quero perfeito. ou não? É isso Né? E isso é, eu digo que é a gestão estratégica do negócio, é né? isso mesmo, isso muitas vezes, assim, eu sempre digo assim, você está falando que é a parte boa, a parte bonita, mas nos bastidores, pessoal, pode ter certeza, viu? Tem cobrança pesada entre um e outro para que Sim, seja sim, feito. Você já sim. participou de algumas aí, pô, a gente não botou para você fazer. Ah, mas Isso. tá me dando trabalho. Mas para dar trabalho mesmo, É para dar. Se faz fosse fácil, parte. se fosse fácil, outros já tinham Ah, feito. se fosse fácil, tinha 50, 60, 80 mil selects aí É fácil aí no verdade, mundo. é verdade. Mas não é fácil. E Elton, falando de para mim, um dos fatores mais definitivos e decisivos no sucesso de um negócio, que é gente. Vocês com uma operação robusta, descentralizada, operando num país com dimensões continentais como o Brasil, como é manter a cultura viva? Quais os rituais que vocês usam, ou qual a linha que vocês usam para fazer isso acontecer? Para mim, esse assim é um dos grandes desafios dos negócios hoje. Até pela geração nova, uma geração que tem, ela é engajada, mas o nível de engajamento dela está voltada para o projeto, então você precisa envolver bem essa geração que tá chegando no mercado e existe uma, uma distância entre, pô, eu vivo o transporte, então eu tenho toda a minha equipe interna que é de uma geração tá ali beirando entre a geração Z e geração Y, alguma coisa de Verdade. Y mais Z. E você olha para a geração de motorista, é Y E ou X. X. X e Então, até baby boomer eu acho não, que deve ter, né? tem lá. Aí é bem interessante você administrar isso, porque imagina que o motorista, eu sempre digo isso, ó, você precisa ter muito cuidado com o motorista, porque ele é um parceirão nosso. Porque esse cara, muitas vezes, ele está na estrada, enfrentando adversidades que a Sem gente não dúvida. sabe. Esse cara tá às vezes, num calor de 38 graus dentro de um caminhão. Esse cara, às vezes, está dirigindo por 7 horas seguidas e descansa dirigir 7 horas seguidas. O cara, às vezes, pô, parei isso no Dorme lanche. ruim, né? Aí tá dormindo numa cama pequena, você tá dormindo às vezes, numa cama de casal Longe em da casa. família, né? Tudo isso são fatores que influenciam. Sem E dúvida. o cara do administrativo, não, ele tá aqui, tá feito a gente, tá Do legal, tá confortável no ar-condicionado. ar-condicionado. Mas tudo bem que cada um com o seu papel. Sim, Compreendo sim. verdadeiramente isso. Então, a gente faz um trabalho muito forte para que exista uma empatia muito grande entre as pessoas. Perfeito. Isso para mim é o que vai fazer a diferença. É uma coisa que eu bato forte, só, tem lá, existe, logicamente, um momento que alguém se estressa com o motorista, só, segura aí, ó, amiguinho, tá? O cara é parceiro nosso, pô. É Parceirão, né? importantíssimo, Claro. importantíssimo. Hoje a gente trabalha mais ou menos se botar lá todo o ecossistema, são envolvidos mais de 200 pessoas ali nesse processo de Uhum, comunicação, o tempo todo, uhum. juntando parceiros, equipe interna. Então, você colocar o jeito select de ser não é fácil. Não é fácil. Você precisa ser muito persistente e perseverante para que as pessoas respeitem. Eu sempre digo, ó, respeita um pouquinho olha para os valores da Select. A gente tem trabalhado isso nas reuniões de resultado da gente. Tem feito todas as aberturas de reunião focadas em Cultura, né? nossa cultura organizacional. Então, a gente tem focado muito nos valores, porque são os valores dos sócios. Então, são coisas que a gente preza. Alguém que grita? Não. Então, tu não pode gritar com ninguém lá fora. Perfeito, Alguém perfeito, aqui te trata mal? Não. Então, tu não pode tratar mal quem está lá fora. Então, perfeito. então, a gente bate muito fortemente nisso para que a cultura ainda ela permaneça de forma muito presente. Logicamente, existem desafios nesse, Sempre, nesse, né? nesse processo, e a gente vai contar, logicamente, com o sucesso, porque acho que o 2026 ele vem para a gente massificar para esse time interno que a gente tem toda a cultura organizacional do negócio. Toda. Perfeito. Ela vem para. É um ano que a gente precisa atuar de uma forma diferente, atuar de uma forma mais produtiva, ter toda a nossa área de recursos humanos com um olhar mais dedicado para isso. Aí Perfeito. eu acredito que a gente colha frutos ao longo de 27, 28 muito melhores. Então eu sempre digo assim, ó, uma empresa ela não é um mar de rosas.
Agora ela não precisa ser ter um seu mar de espinhos. Com Então, certeza. dá para você ali viver entre rosas e espinhos muito bem. Uhum. Você transitar de forma mais adequada. E tentando fazer e buscando fazer todos os dias aquilo que é melhor para o CNPJ. Não é melhor para Carol, não é melhor para Eliton. Não. Ó, as pessoas dizem, ó, poxa, é fácil tomar decisão aqui. Eu disse, é muito fácil tomar decisão aqui na empresa. É muito fácil. Qualquer colaborador pode tomar uma decisão. A decisão que você está tomando está respeitando os valores da empresa? Tá respeitando os valores da empresa. Pô, passou no primeiro crivo. A decisão que você está tomando tá acompanhando a nossa visão? Tá levando lá a gente para alcançar a nossa visão? Tá levando, oh, que maravilha, passou no segundo crivo. A decisão que você está tomando tá dentro da sua missão do dia, tá dentro da missão da empresa do dia? Tá, então pode tomar, não precisa nem de mim para decidir. Autonomia, né? Tu consegue decidir. Então, isso tudo vai mexendo com a cultura do negócio, com a relação das pessoas, quando eles têm clareza sobre isso. Isso é um ponto que a gente vem batendo fortemente para que as pessoas criem uma autoconsciência sobre isso e não precise do diretor presente para estar assim. O diretor presente para lidar no dia a dia com as situações. Isso vai dando, o que você falou agora, que é autonomia, eu chamo de autonomia responsável. Perfeito. Você sabe, Eliton, que esse é um dos grandes fatores de engajamento e um dos grandes motivos porque essas novas gerações queiram ficar na empresa, né? E aí, só para falar de cultura, nós íamos ter que precisar de umas 4 horas e eu ainda quero te fazer algumas perguntas. A gente percebe mesmo, quando transita pela Select, esse valor, né, de olhar para o negócio, de fazer as perguntas certas, o que fortalece a cultura no dia a dia. Eliton, uma empresa familiar liderada por 3 irmãos, para você, como é para você liderar, você é fundador desse negócio, como é para você liderar uma empresa familiar e, ao mesmo tempo, profissionalizar, que é um dos maiores desafios de uma empresa familiar? Eu chamo esse desafio gostoso, porque tem a ver com a característica do cidadão aqui também, né? É verdade. O cidadão, cada um, logicamente, sempre tem suas motivações internas, tem seus grandes anseios, seus grandes desejos, né? E eu não consigo olhar para a Select de verdade e ver ela pequena. Eu não consigo. Ver ela pequena me dá inquietação. Então, essa inquietação faz com que a gente busque. E quando eu muitas vezes converso com o Erickson, por exemplo, e com a Bruna, o Erickson tem um sentimento muito parecido com o meu. O Erickson é mais calado, mais técnico, o cara mais técnico, sempre mais na dele, né? Tá processando ali, Mais introvertido, mais analítico. Mas toda vez que fala é assim, mas para ele ler o meu pensamento, eu disse, ele tá pensando igualzinho a mim, vê que legal. Ele tem uma veiazinha empreendedora forte ali dentro dele, ela só tá guardada. Isso. Então isso é bem bacana. E Bruno, pela sua característica, né, como só mais do financeiro e tal, bem segura, ela tem vontade de crescer nela, é do tamanho de um trem. Só que ela o cuidado, o zelo, ele também é muito importante. Eu sempre digo, não pode pegar um empreendedor aqui e dizer, vai-te embora, sem ter alguém para dar uma freadinha de vez em quando para dizer, meu amigo, senão tu cai. E a gente não pode cair. Então, que baita complementaridade. Né? Exatamente. Eu sempre tenho um livro chamado, eu sempre recomendo, todo empresário deveria ler ele, é O Mito do Empreendedor. Ali fala um pouquinho dos 3 perfis que o empreendedor precisa e tal, e a gente foi agraciado por Deus, porque parece que Deus chegou e disse, não, a empresa já dá muito certo, pô, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Toda empresa para crescer, ela precisa de um administrador, de um técnico e de um empreendedor. Temos os 3. Bruna, Erickson e Eliton. Mas tem que dar certo. Aí, logicamente, Papai do Céu na frente sempre abençoando. Então, para mim, o maior desafio disso tudo, e respondeu como é você conseguir juntar conviver com essas adversidades que existem de pensamento e colocando sempre, em primeiro lugar, a empresa. É a Select, ó, não é bom para Eliton, não é bom para Erickson, não é bom para Bruna. É bom para quem? É para a Select. Se a decisão que você está tomando, que você está colocando na mesa, o seu posicionamento, você está pensando em você ou na empresa. Se você fizer esse questionamento consigo e você precisa ser, logicamente, você colocar na sua mesa de forma honesta, não tem como, vai dar certo. Você vai priorizar o negócio. Eliton, olhando para o futuro da Select, o mercado de transporte tem mudado de forma gigante, né? A velocidade das mudanças acontece em todo o mercado, mas no transporte, por uma questão da mudança do olhar do consumidor, ela tem mudado muito.
quais são os caminhos e qual é a tendência que você enxerga hoje para esse segmento? É um desafio grande. Hoje, 70% do transporte no Brasil ele é terrestre, é feito por veículos, por caminhões. E a Select ela é uma empresa especialista em frete e lotação. Frete e lotação, para quem não entende, é pegar a carga fechada num canto e entrego ela em outro. E existe o frete chamado fracionado. São as entregas pequenas que nós recebemos na nossa casa. Compramos no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, na Shein e recebemos aquelas entregas. Isso é o fracionado. E como é que eu enxergo verdadeiramente isso? Eu acho que vai ter uma dificuldade muito grande das empresas conseguirem fazer tudo. Ó, não dá para você ser especialista no lotação e ser especialista no fracionado, ter um processo de operação logística para distribuição. São nichos de negócio diferentes dentro do mesmo negócio chamado transporte. Sim. Então, como é que eu enxergo o futuro disso? Que acredito que isso vai acontecer com a gente, você vai montar um ecossistema e você vai estar junto com parceiros estratégicos, que você faz uma etapa do processo e seu parceiro faz essa outra etapa do processo. Você precisa só mais na frente encontrar empresas parceiras que comunguem dos seus valores. Então, quando essas empresas elas se encontrarem, elas vão fazer uma simbiose, eles vão se juntar. E eu acredito que esse ecossistema vai ser alimentado e vai ser vivido dessa forma. Por não ver nesse momento que você consegue preencher de forma excelente, com excelência, toda a cadeia processual que envolve da coleta na indústria até a chegada no consumidor Na porta final. do consumidor. Você está coberto de razão e por isso quero inclusive falar com os empresários que nos assistem. Nós lideramos a Ecocem, que é um ecossistema vivo onde nós tentamos exatamente unir aliados de negócio para que eles possam multiplicar os seus negócios e fazer uma experiência de cliente cada vez melhor, né? Eu comungo totalmente, Elton, dessa tua fala. E me conta como é que a Select está se preparando para isso. A gente hoje vive algumas etapas dentro do nosso planejamento, né? O nosso primeiro planejamento agora está voltado novamente para um processo de estruturação novamente. Eu sempre digo, viver um processo de estruturação, de física, de equipe, de aumento, isso dá trabalho, logicamente, mas eu sempre digo, isso é um trabalho prazeroso, porque é fruto e reflexo do seu crescimento. Então, a primeira etapa que a gente está vivendo nesse momento já montou toda a revisão do plano orçamentário para 2026 e ele contempla, a gente viveu 2026 com uma reestruturação física da empresa, uma reestruturação de quadro da empresa, uma ampliação do departamento comercial da empresa, então com foco muito forte ainda no frete e lotação e já abrindo um braço com um parceiro que é o operador logístico, é quem vai trabalhar com a gente, vai trazer ele para o nosso ecossistema. Já fizemos alguns trabalhos com ele, vamos agora trabalhar de forma mais integrada, porque ele vai ser um braço e mais um tipo de serviço que a Select vai colocar para o mercado. Que bom. Então, a gente vai devagarinho ampliar a nossa atuação, só que de forma mais estratégica. A parte que eu sou especialista, que eu faço com excelência, eu vou continuar tocando ela firmemente. Vou trazer aqui um parceiro estratégico que precisa fazer esse outro nicho aqui do processo de transporte, que é a distribuição do fracionado. Preciso trazer alguém que esteja alinhado com os meus valores e que tenha um nível de competência melhor ou igual ao meu. Se for melhor, mais melhor ainda. Se for melhor, né? Exatamente, vou aprender com ele. Então, a ideia é que a gente viva isso ao longo de 2026. Então, é o primeiro passo do processo de reestruturação que a gente vai viver novamente. Sim. E é como se fosse assim, a gente finaliza em 2025 o ciclo dos 5 anos. E aí começa justamente com a parceria da Sucesso, fazer o desenho agora dos próximos 3 anos. Então, vai viver o 26, o 27 e o 28. E essa é a primeira etapa do 26, que eu consigo adiantar ela com clareza, que já está nas nossas mãos, mas tem muita coisa já para 27, para 28, só que essas coisas são segredos de Estado, estão guardadas. Claro, caixa preta. Vão vir na hora certa para o mercado. Muito bem, caixa preta. Então, aproveitando isso, Elton, qual é o conselho que você, o empresário Elton, dá para o empresário que está nos assistindo, que ainda não está olhando para planejamento, que não está olhando para 2026, que está totalmente envolvido ainda com 2025? O que é que você diz para ele? Cara, eu dizia o seguinte para esse empresário, né?
Primeiro, faça uma reflexão sobre o seu negócio. Se ele está crescendo, para quem tem fé ou acredita em alguma coisa, agradeça primeiro, porque as coisas podem acontecer, você tem um crescimento por osmose. Segundo, se ele não está crescendo, para pensar um pouco e reflete sobre ele, de forma muito, muito consistente. E começa a entender onde é que tu não está atuando de forma estratégica. Pronto. Entendesse isso, fizesse um raio-x sobre isso, procura ajuda. Porque às vezes a gente acaba acreditando que é possível fazer sozinho, mas às vezes a empresa a gente precisa ser oxigenada. E ela é oxigenada quando a gente traz pessoas, mentes pensantes, para contribuir e discutir e debater sobre aquele problema ou aquela situação. O empresário, muitas vezes, ele tem uma característica, eu já percebi isso ao longo desses anos, aconteceu o problema e foca-se muito no problema. E a questão não é essa, o foco está errado. O foco são nas possíveis soluções. E se você tiver mentes pensantes, você vai encontrar com essas mentes a melhor solução. Aí, amigo, você conseguiu tirar a sua empresa de onde ela está e levar para outro patamar. Então, eu daria esse conselho para quem está passando ou vivendo por esses dois momentos que a gente comentou mais cedo. Muito bem, muito bem. Eliton, a gente podia ficar aqui pelo menos umas 6 horas. Dá para ficar mais 6 horas, gente? Dá para ficar? A House está dizendo que não dá para ficar mais 6 horas, mas tá bom então. Mas a gente vai marcar outro bate-papo, topa? Vamos, top sim, estou à Então, disposição sempre. só que antes eu quero te fazer sabe, bate-pronto? Quero te fazer umas perguntinhas que você me responde de bate-pronto. De bate-pronto, Isso. sem pensar. Sem pensar muito. Eliton, um erro que custou para a Select. Não ter consultoria desde o começo. Um hábito que garante, que no teu dia a dia garante a tua entrega. Eu faço uma oração toda vez antes de sentar no trabalho. Um valor inegociável na tua trajetória. Um valor inegociável na minha trajetória. Respeito. Respeito pelo resultado. E um conselho que o Eliton de hoje daria para o Eliton de 5 anos quando estava abrindo a Select. Ah, meu Deus. Esse você pode demorar mais um pouquinho. Mas é simples. O conselho que eu daria para esse cara, amigo, tu tem uma energia, uma vontade do caramba. Bota só um pouquinho mais de açúcar no jeito de falar para tu falar mais doce, que vai ser muito mais fácil. Ai, que bacana, hein? Que bacana. Gente, Eliton, muito obrigada. Gente, hoje, que episódio gostoso, porque eu tenho o privilégio, eu tive pessoalmente como profissional o privilégio de te acompanhar em outra organização, acompanhar a tua chegada na tua empresa, acompanhar o impacto que isso foi para o crescimento do negócio. Mas uma coisa muito importante que é o valor que você dá a planejamento, gestão, inclusão de pessoas competentes no teu dia a dia. E foi fantástico poder compartilhar, poder estar aqui conversando, batendo esse papo com esse meu amigo, mas batendo esse papo com esse cara que comanda uma empresa que cresce de forma acelerada e ver que planejar, ter estratégia, olhar para a gestão, tomar decisões de forma colaborativa, respeitar e construir um time competente é o que faz a diferença no dia a dia das grandes organizações. Então, você que tem uma empresa que está passando por dificuldades, lembre-se que estar em ambientes que te provocam a pensar, te provocam a refletir sobre o tua forma de agir, mas estar num ambiente que muda, que mexe com a mentalidade empreendedora é o que faz a diferença daquele empresário que tem sucesso e aquele que tem muito trabalho. Fazer a coisa certa e fazer a coisa que está desalinhada com os teus objetivos dá o mesmo trabalho. Então, a gente precisa escolher melhor. Então, muito obrigada a você que esteve com a gente aqui. Você, Eliton, antes que a gente encerre, fala para a gente onde é que como é que as pessoas contactam e conhecem, como é que elas podem contratar a Select, as pessoas que estão querendo um parceiro de negócio na área de transportes, como é que ela te encontra nas redes sociais? Vai encontrar lá no nosso Instagram, Select Oficial, vai achar também nosso site, selecttransporte.com. Acho
Acho que o pessoal aí da produção consegue colocar o nosso contato, telefone mais na frente também, que é bem importante. Então a gente está à disposição aí para trocar ideia, para conversar. Se eu digo, vamos falar de negócio. Pode ser que o negócio dê negócio, ou pode ser que dê troca de experiência. Também faz parte do processo. E aproveitando aqui, Carol, obrigado aqui pelo convite, né? Acho que é importantíssimo estar aqui. Muito bacana falar sobre a trajetória. Você faz um review muito grande sobre toda a jornada que a gente viveu até o momento. Eu sempre digo, a gente aprende a cada dia. Me sinto ainda... Eu tenho 41 anos, mas com essa cara de 25 que você está vendo Muito aqui. bem, muito bem. Ainda me sinto um jovem aprendiz, tem muito que aprender pela frente. E para o time aí da Select, obrigado aí pela entrega de... Até agora, né? A gente ainda tem um ano para fechar, então tem a meta de novembro que a gente precisa entregar bem. Tem a meta de dezembro para a gente fechar o ano com chave de ouro. Um abraço para meu vendedor Guilherme, pedir um abraço. Isso Agora, aí, amigo Guilherme. eu quero a meta, viu, amigo? Eu quero a meta. O abraço não foi tão barato não, Guilherme. Corre atrás. Corre atrás, exatamente. Então, e espero uma próxima oportunidade para a gente trocar ideia, aprender mais um pouco e sempre à disposição de vocês. Pois é, muito bem. Eu quero finalizar dizendo para vocês também que vocês me encontram nas redes sociais, no Eu, Carol Câmara. Eu dou dicas para os empresários, para os líderes que estão construindo os seus negócios. As nossas redes sociais estão todas aqui. Sucesso no resultado, sucesso na padaria, impacta com sucesso. Nosso podcast, nós recebemos gente assim como o Eliton, todas as semanas estamos aqui com vocês e quero dizer para você, como última mensagem, você que ainda não fez o teu planejamento estratégico, não olhou para os próximos anos, para 2026, conta com a gente, nós podemos te ajudar nisso, é nossa especialidade olhar para o futuro. E quem não olhar para o futuro não estará lá. E nós estamos à tua disposição para estar caminhando ao teu lado, empresário, nessa busca de um futuro com mais previsibilidade, com mais profissionalismo, mas, sobretudo, um futuro que co-construído com as pessoas que querem te ajudar a chegar lá. Então, muito obrigada a você que esteve com a gente e acompanha o nosso Sucesso Cast.